Nunca existiu e nem haverá, nem vai existir alguém que mereça ser digno de honra, glória e louvor, a não ser um Deus Todo-Poderoso. Estou aqui nesta manhã para anunciar o nome de Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e dar salvação para aquele que crê. Que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. Servir a Jesus. É por isso que Ele escolhe os seus filhos, seus servos, para estar anunciando o Evangelho. No momento que nós vivemos, no mundo cada vez mais atribulado pelos acontecimentos, por tudo que está havendo nesse mundo, e se não for Jesus Cristo em nossa vida, nós estamos perdidos. Como eu disse, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E no Evangelho de Jesus Cristo, em Marcos 16:15, que diz assim: "Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado." É a Bíblia, é a Escritura, é a Palavra de Deus. Marcos 16:15. "Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado." E a condenação é essa: que os homens amaram mais o mundo, as coisas desse mundo, do que as coisas de Deus. Preferiram mais as trevas do que a luz. Jesus veio desse mundo para mostrar o caminho da salvação, mas o povo rejeitaram Jesus. Uma nação que foi escolhida para ser exemplo desse mundo, o povo de Israel que foi escolhido para ser exemplo das outras nações do mundo inteiro, e eles mesmos desprezaram Jesus, rejeitaram a luz e preferiram as trevas. Por esse motivo, o mundo hoje continua em trevas, porque desde o início da criação, onde Deus criou o homem e a mulher, para que eles fossem abençoados, para que eles obedecessem, mas o primeiro casal desobedeceu a Deus. Deus disse para que eles não tocassem no fruto que era proibido no jardim do Éden, que eles podiam comer de tudo, mas aquele fruto não poderiam comer. E a Eva, esposa de Adão, achou a fruto bonito, saudável. Por isso que o mundo hoje está perdido. Está com os olhos nesse mundo, coisas bonitas, saudáveis, e cai na tentação. Foi assim que aconteceu com Eva. Ela viu o fruto bonito, onde Deus proibiu, foi lá, comeu, deu para Adão. E aí entrou o pecado no mundo. E esse pecado está até hoje. Mas Jesus Cristo, Ele veio para salvar o mundo, mas foi rejeitado. E nos dias de hoje não está diferente.
Jesus Cristo continua sendo rejeitado por esse mundo. Jesus Cristo continua sendo rejeitado. Mas Ele, pelo amor que Ele tem pelo povo, Ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade para aqueles que realmente querem, aqueles que creem, aqueles que buscam. Porque na palavra de Deus fala, em João 14:6, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo falando. Eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe atalho. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não adianta você procurar caminho diferente que você não vai encontrar se não for Jesus Cristo na sua vida. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importam que sejam salvos. Está em Atos 4:12. Não há outro nome abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Somente Jesus Cristo. Só Ele. Não encontramos salvação se não for Jesus Cristo. É por isso que Ele veio a esse mundo para nos ensinar o caminho da salvação. Jesus Cristo veio a esse mundo, nascido de uma mulher, sem pecado algum, em toda a sua vida, 33 anos foi a vida de Jesus Cristo aqui nesse mundo, mas Ele foi morto e crucificado, levando todo o pecado. Mas, para que realmente nós possamos ser livres do pecado, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Agora, quem não crê, como diz as Escrituras, já está condenado. Não sou eu. Eu não tenho poder de condenar ninguém. Mas somente Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo é amor. Ele amou, como a palavra de Deus fala, em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Somente para aquele que crê. Jesus Cristo, Ele ama todos, mas Ele odeia o pecado. Jesus Cristo, Ele ama, mas Ele abomina o pecado. Por isso que Ele levou sobre si todos os pecados. Mas a nação de Israel continuou pecando, continuou desobedecendo a Deus. E hoje nós vemos também, da mesma forma, um povo que não obedece a Deus, um povo que não quer servir a Deus, mas o mundão. Por isso que estou aqui para falar de Jesus Cristo. Não estou aqui para falar de Bolsonaro, não estou aqui para falar de Lula, não estou aqui para falar de política, mas somente de Jesus Cristo. É o único e suficiente Salvador de todos. Somente Ele. Porque Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
Jesus Cristo dá instrução. Jesus Cristo dá instrução para todos. Mas o mundo vive cego, surdo e mudo. Se envolve com as coisas desse mundo, mundanas, coisas mundanas. Não se arrepende nunca. E a palavra está sendo pregada nos últimos dias por tudo quanto é lugar. Deus está usando os seus filhos, seus servos, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Mas o povo não quer. O povo desfaz, o povo se envolve com as coisas desse mundo que vai acabar, vai ser tudo destruído. E não vai levar nada. Não vai levar nada. A única coisa que nós temos para levar é a salvação em Jesus Cristo. Se você renunciar a sua vida, se converter dos seus maus caminhos, entregar a sua vida para Jesus Cristo, para que Ele possa ter misericórdia. Porque a ira de Deus está sobre esse mundo, essa terra. A ira de Deus. E o povo vive numa enganação. Deus é amor, mas Ele também se ira. E Ele está irado. Ele está irado com essa nação, o povo. E muitas das vezes o que é para entender e despreza. Já disseram para mim, porque eu prego em todos os lugares dessa região. Eu vou aonde Deus mandar eu ir. E disseram para mim, falaram para mim, você quer fazer sucesso solo? Mas quem disse que eu estou querendo sucesso para mim? Estou anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo cresça, que eu diminua. Eu não quero aplauso de ninguém. Eu não quero honra de ninguém. A honra é para Jesus Cristo. A honra é para Jesus. Jesus, que é o dono da vida e da morte. Nem eu nem você somos nada nesse mundo. Nada. Se não for Jesus Cristo na nossa vida, nós não somos nada. É como uma folha seca, jogada para lá e para cá, que vai ser queimada pelo fogo. E o fogo está aí acontecendo. O mundo está acabando. A palavra de Deus fala que esse mundo vai ser destruído pelo fogo. E o povo está tão desatento, buscando coisas mundanas desse mundo, e as coisas estão acontecendo. E o Evangelho de Jesus Cristo, desde o início de toda a existência, Deus se afastou do homem por motivo do pecado, mas Ele sempre quis ter reconciliação com o ser humano. E Deus escolheu seus profetas para dizer para uma nação perdida, contaminada, um povo que não cria em Jesus Cristo, em Deus, e Deus enviava os profetas para anunciar a desordem que eles viviam, mas eles não gostavam de ouvir a verdade. É da mesma forma nos dias de hoje. O povo não gosta de ouvir a verdade. Gosta de ouvir mentira. Gosta de ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Mas Jesus Cristo, Ele tem as palavras dele que é para chocar, que é para confronto com o pecado e com o pecador. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho de Jesus Cristo não é mimimi, não é palavrinhas para agradar o ouvido de ninguém, mas para confrontar o erro, para que as pessoas consigam ter uma vida eterna após a morte.
que muitos não creem, mas todos vão morrer, todos vão morrer. Mas aí está o problema, para onde vai a tua alma? Existem dois caminhos. A Bíblia fala que existem dois caminhos, o céu e o inferno. Está na Bíblia. Você tem que escolher enquanto está vivo. Enquanto estiver vivo, que tem que escolher para onde quer ir. Porque aquele, dependendo das suas práticas, dependendo da sua escolha, é para onde você vai. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, povo desse mundo. Arrependei-vos, moradores dessa terra, porque a tua alma tem um caminho para seguir, ou é céu ou é inferno. E é aqui, enquanto você vive, que você tem que escolher o seu caminho. Para onde você vai? Porque o céu é um lugar aonde que você salva essa distância. E o inferno, a Bíblia fala que é um lugar onde vai estar queimando eternamente. Um lago de fogo e enxofre. E Deus enviava seus profetas, mas mataram seus profetas. O povo não gostava de ouvir a verdade e matava os profetas de Deus. Matavam todos porque não gostavam de ouvir a verdade. E estavam andando de acordo com seus caminhos, buscando seus próprios ídolos, esquecendo do Deus Todo-Poderoso. E hoje está da mesma forma. Crer nos ídolos que não dá salvação para ninguém, mas somente Jesus Cristo que salva. E a Bíblia fala de um homem escolhido de Deus, um homem, porque Deus escolhe os seus filhos desde os ventres da sua mãe. Escolheu um homem pelo nome de João Batista, nos tempos de Jesus. E João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, e João Batista era parente de Jesus. E esse homem, João Batista, ele pregava no deserto, naquela época onde existia o sacerdote, onde o sacerdote fez aliança com os políticos da época. Fizeram aliança com os políticos da época. E os mesmos políticos e os sacerdotes mataram Jesus. Glória a Deus. Os sacerdotes e os políticos mataram Jesus. Mas João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mas eles não gostavam de ouvir aquelas mensagens. E a palavra de Deus, eu quero ler aqui uma palavra. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 3 e diante, que diz assim: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras da profecia do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizado por ele. Ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos pai Abraão. Ele dizia, temos por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. A multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe, quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não pensais mais do que aqui vos está ordenado. Então são as instruções de Jesus Cristo pela boca do profeta João. João pregava o arrependimento no deserto, como eu já disse, e a mensagem de João Batista era, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Mas o povo daquela época não deram ouvido à mensagem de João Batista. Os homens daquela época não queriam o arrependimento. E a palavra diz, percorria toda a terra ao redor do Jordão. Essa era a vida de João Batista, um homem digno, justo, que só pregava a verdade, com arrependimento daquele povo se consertar. Isaías 43, ele dizia, essa profecia já ia cumprir na vida de João Batista. Uma nação árida, uma nação que não dava ouvido para a sua mensagem, uma nação desatenta e não produzia nenhum fruto de arrependimento. João Batista pregava, mas eles não davam fruto de arrependimento. Eles destroçavam a mensagem de João Batista. E hoje nós fazemos da mesma forma, arrependei-vos. Mas o povo não dá ouvido. Muitas das vezes criticam. Como disseram, eu quero fazer carreira solo. Isso é o diabo que fala na boca de muitos. Eu não estou aqui para fazer carreira, estou aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade. E a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o povo não conhecer a verdade, como que vai ouvir e praticar? E aquele povo, e João Batista anunciava, e ele dizia, arrependei-vos. E ele dizia, todo vale se encherá, e se abaixará, todo monte e outeiro. E o que
tortuoso se endireitará, e os caminhos cabrosos se aplanarão. Naquela época, o rei, quando ele ia fazer uma visita real, o povo limpava o caminho, os caminhos que eram, muitas das vezes, não tinha aplanação, ficava difícil do trânsito do rei, e eles aplanavam a terra, cortavam caminho, faziam estrada nova para o rei passar. Era essa a mensagem de João Batista: endireitai-vos aos vossos caminhos, porque a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está próximo. Essa era a mensagem de Jesus Cristo: endireitai os vossos caminhos tortuosos, larga a imundícia, enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está às portas. E João Batista pregava essa mensagem, trazendo para os dias de hoje, para que nós possamos ler e entender. Porque bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, mais bem-aventurado que pratica. Se você ouvir e praticar, é problema seu. Meu dever apenas é falar de Jesus Cristo. Mas aquele que não está ouvindo, o problema é teu. O céu existe, o inferno também existe. E o caminho você tem que escolher enquanto é tempo. Essa nação é parecida com a nação do começo da existência. A mesma nação que João Batista pregava arrependimento e não dava ouvido, é a mesma nação dos últimos dias. E ele dizia: e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele estava anunciando a salvação de Deus. A salvação estava no arrependimento. Toda a carne ia ver a salvação, mas desprezaram. E se você desprezar a palavra de Deus, não se apegar a Deus, não voltar para Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, endireitar os seus caminhos, as tuas veredas, se converter a tua vida perdida, pecaminosa que vive, você não vai ser salvo. Não vai.